que tenham virtude. A Bíblia vai comparar a virtude ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa estar em nossas vidas. Ele precisa estar no nosso coração. Ele precisa fazer crescer em nós aquilo que Deus já plantou. Sabe, o nosso Deus, Ele tem nos enchido com o seu Espírito, com a sua vida, nos instruindo com a sua palavra a cada dia. Mas é preciso que a gente dê ouvidos àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, deixar transbordar. A gente canta tanto, enche-me até transbordar. Mas o transbordamento vai de se esvaziar, né? Vou fazer aqui aquelas analogias engraçadas, mas é fato. Você põe um copo na pia e transborda, dali vai molhando todo o lugar. E assim é a minha e a sua vida, cheia do Espírito Santo de Deus. Quando a gente transborda, quando a gente é cheio do Espírito Santo, todo o local vai sendo contagiado pela presença de Deus. Então essa virtude que nós colocamos aqui na Semana da Mulher Virtuosa, não é mérito só das mulheres, é dos homens, é dos jovens, é das crianças, é de todo aquele que serve ao Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele não faz distinção. Ele dá àquele que pede. Todo aquele que pede recebe, o que bate, abrir-se-vos-á. Mas a gente tem que estar com o coração aberto, para quando a gente bater e a porta abrir, nós sabemos o que vamos fazer com essa bênção. Porque tem muita gente que se atrapalha com aquilo que Deus dá. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me dá. E quando Deus dá, eu não estou sabendo lidar, eu não estou sabendo como fazer. Peça sabedoria a Deus. Nunca vá na sua força, nunca podemos ir na nossa força. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um ministério, seja o que for que Deus colocar em nossas mãos. A sabedoria tem que vir do Senhor. Assim como Ele fez com Daniel naquele lugar. Daniel não foi instruído para ser governador. Daniel era príncipe de Israel, foi instruído para ser apenas um príncipe em Israel. Mas o Senhor deu capacidade a Daniel para se sobressair, para que o nome dele seja glorificado. Não vai ser diferente na sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai te dar capacidade, vai te dar entendimento, vai te dar adestramento nas tuas mãos, na tua mente, para você se sobressair, para que o nome dele seja glorificado. Irmã, mas onde eu estou é um terreno árido, é um terreno que ninguém pisa. Me colocaram ali meio que de, só eu que tinha ali para ficar, mas o Senhor é contigo. Nós ouvimos essa manhã que temos que ser fortes e corajosos. Não te mandei eu. Se o Senhor colocou você naquela casa, naquela avenida, naquele trabalho, se te deu esse relacionamento, é porque Ele viu em ti capacidade para edificar a vida que está ao teu lado. Sabe? Não se sinta só apenas aquele que é para ser edificado. Porque quando nós fomos chamados por Cristo, nós fomos arregimentados pela graça do Senhor. E Ele colocou em nós algo muito importante, o seu bom tesouro, o seu Espírito Santo. Então quem está do seu lado, já falei aqui, você vai transportar e a pessoa vai ser edificada. Então se coloque na posição que Deus quer. Se coloque na posição que Ele está proporcionando a você. Irmã, eu sou o menor da casa. Gideão também era o menor das famílias de Israel, malhando trigo no lagar, malhando trigo no lugar de uva. Lugar difícil nunca vai impedir o que Deus tem na tua e na minha vida. Situação difícil nunca vai impedir aquilo que Ele tem para despontar na minha e na tua vida. Irmã, mas eu fico duvidando, eu fico perguntando, Senhor, e vai ser, como será? Não se preocupe, isso é meu e seu, nós somos ansiosos por natureza. Mas o Senhor, Ele está pronto a responder as tuas dúvidas e te afirmar quantas vezes forem preciso aquilo que Ele tem colocado na tua mão, aquilo que Ele tem colocado na tua família, aquilo que Ele tem colocado para você edificar. O seu marido é para você edificar, a sua esposa é para você edificar, o seu noivo, o seu namorado, os seus filhos, o seu amigo é para ser edificado por você. Então se coloque na posição. O tema da nossa mensagem hoje é: saia da neutralidade. Fala para o seu irmão aí do lado, só para ele não esquecer: saia da neutralidade. Neutra, né?
Quem gosta de moda sabe, bege, preto, branco, tá com qualquer coisa e vai assim, ser neutro. Só que no mundo espiritual nós precisamos ter uma posição. Abre comigo lá no livro de Juízes, capítulo 4, por gentileza. Que pode se coloque de pé por apenas um momento. Vamos ler poucos versículos. Livro de Juízes, número 4, versículo 18. Fica lá depois de Josué, que a gente leu de manhã. Bem pertinho. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Cícero e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim e não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te beber de um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Tu responderá, então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou-a do martelo e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fronte e a pegou na terra, estando ele, porém, carregado de um sono profundo e já cansado, assim morreu. Amém? Podeis assentar, senta dando glória a Deus, porque Deus é bom. O livro de Juízes é marcado por duas palavras que são muito pertinentes no livro de Juízes. O livro de Juízes ele é marcado por desobediência e volta à idolatria. O povo de Deus, ele sempre foi um povo que teve que conviver com o outro povo. É diferente de nós? Não. Nós temos que conviver. Porque a luz, ela só brilha onde tem trevas. Você não vai brilhar onde já está claro. Você não vai brilhar onde já tem luz. Você vai para um lugar onde você precisa aparecer. Você precisa que Cristo resplandeça na sua vida. Então não murmure daquele lugar, às vezes você acha que é atribulado. O Senhor te plantou ali para que Ele possa mostrar o poder dEle. Sabe, nós temos assim alguns receios de lugares, pensando várias coisas. Mas se nós formos para a Bíblia, Deus sempre garantiu o seu povo. Talvez você não tenha assim muito conhecimento dessa mulher, o nome dela é Jael. Jael era esposa de Heber. Heber vivia numa fronteira, num acordo com o rei de Jabim, rei de Canaã. E esse marido dela conseguiu um acordo de estar num campo neutro, de que o rei não o fizesse mal e que o povo de Israel também concedesse que ele ficasse ali. Mas estar num campo neutro não quer dizer que o seu coração tenha que ficar na neutralidade. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Jael estava no campo neutro, mas Jael também ouviu as palavras da lei ditas por Josué. Nós lemos aqui pela manhã, não é? Que Josué disse: se bem quereis servir a outro Deus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jael conhecia o livro da lei, Jael conhecia o Deus que servia. Sabe, as situações não podem nos enredar a ponto da gente perder a identidade. Perder a identidade. Nós somos quem somos e servimos ao Deus Todo-Poderoso. E a nossa identidade vai ser zelada onde quer que andamos. Seja você numa praia, seja você num campo, seja você onde você estiver, o Senhor vai te identificar.
Irmãos, é tão tremendo. Uma vez lá em Manaus, nós estávamos no Sesc. Quem vai para o Sesc sabe que só pode ir de roupa de banho. E nós estávamos na piscina com as crianças, Miguel pequeno. Encontramos um casal amigo, não é? E eles pediram oração na piscina. Eu olhei para o pastor, ele olhou para mim. A gente chegou a cogitar, sair da piscina, trocar de roupa, aquela coisa toda. Não, mora aqui mesmo. Ela estava grávida e precisava de uma oração pelo parto daquela criança. E nós ali levantamos as mãos e oramos naquela piscina, vendo quem quisesse ver, rindo quem quisesse rir, porque você acha que, né, tem muita gente. Mas você é quem é, independente de onde você esteja. A luz vai brilhar, ela não vai conseguir ficar escondida. Jael estava num campo neutro, estava sob a supervisão do seu marido. Estava, talvez, amedrontada, porque pensa bem, você é de um povo e está separado num lugar de campo neutro. E a batalha está acirrada. E você não está ali com ninguém para te defender. Mas o Senhor estava com ela. Tem situações que você vai passar sozinha, vai passar sozinho, mas o Senhor vai te dar a estratégia certa de como vencer. E tem inimigos, irmãos e irmãs, que não dá simplesmente para fazer carinho. Fica aí bonitinho, não. Tem que matar e arrancar a cabeça. Davi matou Golias e arrancou a cabeça. Porque não dá para deixar vivo aquele que Deus não quer. Não dá para deixar problema pela metade, para depois vir atrás. Não dá. Tem que entregar tudo ao Senhor. Sabe, tem que exterminar tudo. Deixa tudo no altar do Senhor. Deixa tudo diante dele. E deixar que ele cuide. Mas Jael teve que ter ali uma posição. Antes de Jael, Deus chamou Débora. Aleluia. Vem comigo aqui no versículo 4 desse mesmo capítulo. Você não vai ficar passeando muito, não. Diz assim no versículo 4. E Débora, mulher, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela para juízo. A Bíblia ela tem uns detalhes. Se você for observar com paciência e pedir o Espírito Santo para te falar, ele vai te dar, né? Muitos falam aí, você vai pegar a senha, você vai pegar aquilo que Deus quer falar no teu coração. O Senhor começa aqui, Débora, mulher. Naquele tempo, você ser dito mulher era dizer, é fraca. Era dizer, é simples. Era dizer, sensível demais. Era dizer, não pode muita coisa. Era dizer, só pode ser cuidada. Só pode estar nisso aqui, naquilo ali, não pode. Mas a Bíblia vai ressaltar, não é, a beleza de ser mulher. Deus nos criou como adjuntoras. Deus nos criou da costela do lado. Nem na frente, nem atrás, ao lado, para que possamos fazer as nossas virtudes despontar. E Débora, ela era profetisa. A palavra vai dizer profetiza. A gente sabe que profetizar também naquele tempo tinha que ter de Deus. Mas o Senhor precisou levantar uma juíza naquele tempo. Josué já estava morto. Como a Diaconisa Simone pregou nessa manhã, o povo já estava sem líder. Você precisa ter o Senhor Jesus como teu guia. Você precisa ter a palavra de Deus como teu manual. Os nossos pensamentos são falhos. O nosso coração é enganoso todo o tempo. E a palavra de Deus aqui nos dá um norte. O povo de Israel já perdeu o norte. Josué morreu. Disse para o povo, vocês são testemunhas. Vocês não vão servir a outro Deus. Vocês vão edificar suas casas. Ah, Josué, nós sim faremos isso. Daqui a pouco nós vamos ler. Daqui a pouco, né? A pressão é muita. No meio do povo misturado, cederam à pressão dos cananeus. Já estavam lá juntos e misturados, como diz aí fora. E o mau costume pega rápido. Amém ou não amém? Pega rápido.
mau costume pega rápido. É por isso que a Bíblia nos manda: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Porque aquilo que a nossa mente está cheia, o nosso coração vai tentar em fazer. Então é preciso que a gente tenha a mente em Cristo, tenha a mente na palavra do Senhor. Depois a Bíblia vai dizer, depois profetiza, mulher de Lapidote. Ela tinha que cuidar primeiro da sua casa. A Bíblia podia dizer o pai e a mãe, como ela já disse de vários personagens bíblicos. Ela podia dizer somente a terra, como da mulher sunamita, a viúva de Naim. Mas ela fez questão de dizer quem era o marido de Débora. Sabe por quê? Porque eu e você temos responsabilidade na nossa família. Seja você filho, seja você esposa, seja você esposo, seja você mãe. Você tem responsabilidade na sua família. Você tem que cuidar primeiro da sua casa. No livro de Timóteo vai dizer que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. A nossa casa é o primeiro lugar a ser edificado. E Débora sabia disso. Sabia disso. Que independente dela ter sido chamada profetisa, ter sido chamada juíza, independente dela estar na posição alta, ela tinha que cuidar primeiro da sua casa. Saber que ela era esposa de Lapidote, que ela tinha uma família para zelar. Nós vamos ter que dar conta, meus irmãos, da nossa casa. Nós vamos ter que dar conta daquilo que Deus nos colocou nas mãos, do nosso presente. Jovem, você vai ter que dar conta dos seus pais, o quanto você obedeceu, o quanto você honrou para viver longos dias. Pai, nós vamos ter que dar conta o quanto nós não irritamos os nossos filhos, como dizem em Efésios. Esposas, nós vamos ter que dar conta o quanto nós fomos submissas, como diz também em Efésios. Os maridos vão ter que dar conta o quanto se entregaram por nós, como foi Cristo se entregou pela igreja. Tem conta para todos. Fala para o seu irmão, tem conta para todos. Tem. Débora sabia disso, que precisava dar conta da sua família. E a Bíblia vai dizer que ela julgava embaixo de palmeiras. Eu em casa conjecturando, uma senhora de meia idade para lá, embaixo de umas palmeiras, e uma filhinha assim, de gente sentada para poder, porque você primeiro ouve, depois fala, né? Você que aconselha alguém, e a mãe na sua casa e pai, você sabe que você tem que ouvir, depois você vai falar. E debaixo de palmeiras. Só que a Bíblia vai salientar uma coisa aqui que me chamou a atenção. Nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Débora podia muito bem estar no conforto da sua casa e dizer: faça uma fila lá de fora, estarei na minha sala refrigerada atendendo vocês com uma senha. Mas não. Débora foi para um lugar aberto. Débora foi para um lugar alto. Você sabe por quê? Quando você vai aconselhar alguém, você precisa estar com a sua visão no alto. Precisa estar com a sua visão em Cristo. Não dá para aconselhar alguém vivendo de cabeça para baixo o tempo todo, só enxergando o umbigo e os problemas. O nosso problema não é maior que o problema do nosso irmão, mas o nosso Deus é maior que tudo e Ele pode resolver. Mas é preciso que nós coloquemos a nossa cabeça para o alto. Débora sabia que tinha que estar num lugar de intimidade com Deus. As montanhas de Efraim eram um lugar separado. As montanhas de Efraim eram um lugar que ela escolheu para que pudesse aconselhar o povo de Deus de acordo com aquilo que Deus falava ao coração dela. Eu tenho certeza de que Débora não ficava assim: meu irmão, eu tenho até uma hora para te atender, daqui a pouco a fila está grande. Não, ela ouvia com toda a paciência. Ela ouvia com toda a intimidade. Você sabe por quê? Porque a Bíblia bem diz pra gente: é muito melhor ouvir do que falar. Porque quando você ouve, você aprende. E o seu coração se torna ensinável. Um coração ensinável é um coração que vai retendo a palavra. Ele vai retendo aquilo que Deus vai falando. E quando você se encontrar na situação de perigo, o seu coração ensinável vai dizer para sua mente o que fazer. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, você vem para a igreja todo dia, está no culto todo dia, ouve dezenas de palavras na internet, sei lá onde, ouve um montão de louvor, mas a guerra está tanta que tu está sufocado, parece que aquilo entra e sai, que o teu coração está endurecido. Quando vem a batalha, você pergunta: onde está o Senhor? E Deus está só assim, ó,
batendo, batendo, batendo o tempo todo na porta do nosso coração, com a sua palavra, com louvores, com ensinamento, mas o nosso coração tem que estar aberto. A Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, quem está falando demais vai ouvir alguma coisa? Não vai. Quem está murmurando demais vai ouvir alguma coisa? Não vai. Quem está no meio de tumulto vai ouvir alguma coisa? Não vai. Quem está com o coração pesado de amargura vai ouvir alguma coisa? Não vai. Só vai ouvir suas vozes interiores dizendo que não dá, dizendo que já era, dizendo que acabou. Mas nós precisamos educar o nosso ouvido a ouvir o Espírito Santo de Deus falar pela sua palavra, falar pelo louvor, falar onde Ele quer falar. Porque a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Não, Deus só vai falar se uma profetisa chegar para mim marchando e rodando e parar e falar. Não, Deus pode falar no louvor, Deus pode falar na sua palavra. Deus vai usar quem Ele quiser para me instruir, para te instruir. Porque Ele nos ama. Ele procura um caminho melhor. Ele procura um caminho excelente para mim e para você. Então Débora estava em um lugar separado. Homem de Deus, mulher de Deus, se separe. Se separe, porque você é a fonte de água viva que Deus colocou neste lugar, que Ele colocou na sua família, que Ele colocou nessa terra. Nós somos o sal que precisa salgar essa terra. Então se separe para que as vidas possam aprender do Senhor através de você. Abre comigo lá em Josué, bem pertinho, o livro depois, 24, versículo 15. Aleluia. Amém? Josué 24, 15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, que aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué bateu o pé. Josué bateu o pé. Sabe, é necessário você se posicionar pela sua casa. É necessário você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, jovem de Deus, se posicionar pela sua casa. Pode aquele amigo querer fazer a bagunça que for, eu vou servir o Senhor. Pode aquela mulher querer ser sem sabedoria no nível do hard, eu vou servir ao Senhor, vou ter sabedoria. Pode aquele homem não querer nada com a sua família, tratar de qualquer jeito, mas eu vou servir o Senhor com sabedoria. Escolha, escolha e diga a sua escolha. Irmãos, eu tenho certeza que o povo sabia quem era Josué, porque a Bíblia vai dizer muito bem que onde Moisés estava, Josué estava lá no pé do monte. Ninguém é escolhido para uma obra de uma hora para outra. Sabe? Deus está trabalhando em mim e você há um propósito muito grande. Isso que a gente passa é preparação para algo que Ele tem. Mas Deus, quando prepara uma coisa, Ele não faz igual vídeo não, que mostra pronto, daqui a pouco vamos lá e vamos começar a receita. Não, Ele vai fazendo do contrário. Ele vai fazendo a receita, vai colocando as virtudes, vai colocando o caráter dele, vai colocando a vida dele, vai colocando tudo que Ele tem aos poucos. Você está com pressa por quê? Está com pressa por quê? Está dizendo que está demorando, está dizendo que já passou tempo demais. O Senhor é perfeito. O povo de Israel tinha acabado de perder Josué e já entrou de novo na mão dos inimigos. Mas Débora havia ouvido o que Josué falou. Irmãos, a situação muda, o país muda, a economia muda, tudo muda. Mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Ela é atemporal. Ela é aquela que nos guia em todo o tempo da nossa vida. Tudo que nós precisamos está aqui. Débora lembrava do que Josué falou, de não servir a outro Deus. Débora lembrava pelo que ela foi chamada. Os homens vão concordar
concordar que eu vou falar que mulher tem altos e baixos. Mulher tem mudança de humor, muito. Isso é da nossa natureza. Algumas têm menos, outras têm mais, mas todas têm. Algumas são discretas, outras espalhafatotas, mas isso é nosso. É inerente à natureza feminina. Os homens já são mais centrados em si. Mas nós somos assim. E Débora era assim também. Mas o Senhor a escolheu mesmo assim. Fala para uma irmã que está perto de você. Deus te escolheu mesmo assim. Mesmo assim, minha irmã. Deus me escolheu mesmo assim. Sabe por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Na nossa fraqueza, Deus vai nos ensinar a como galgar o degrau que ele queria. Débora ali foi forjada juíza num tempo onde ninguém queria nada. Sabe o que é você falar para quem não quer ouvir? Sabe, né? Porque nós estamos nesse tempo. Tem pessoas com comichão no ouvido. Você fala hoje, fala amanhã, era como se você não tivesse dito nada. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Não se canse de falar. Irmão, quanto mais eu falo, mais faz outra coisa. Continua falando. Porque o Senhor vai agir no tempo dele. E Débora era juíza num tempo onde ninguém queria nada. Mas sabe, no cântico de Débora, tem uma parte que ela vai dizer assim: eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Irmãos, ela já era uma boa esposa, ela já era uma profetisa, ela já era aquela mulher em que os homens podiam dizer, ele vai uma mulher de Deus, uma mulher sábia, mas ela precisou se levantar. Nós precisamos nos levantar como os servos de Deus. A batalha que você não vai vencer sentado de perna cruzada esperando a banda passar, porque não vai passar essa banda não. Tu tem que ir atrás. Tem que ir onde o Senhor te mandar ir, tem que fazer aquilo que Ele te mandar fazer. E Débora disse que se levantou como mãe. Eu estava pesquisando aqui na palavra, esse se levantar como mãe. Quem tem mãe é que sabe, mãe protege, mãe guarda, mãe vai à frente, mãe não vê dificuldade. Tem um episódio que o pastor conta engraçado, que nós estávamos chegando de um culto jovem e a minha porta estava cheia de bandido. E eu estava com a Lívia, com a Júlia e com o Valtinho, eles pequenos. Irmãos, quando eu vi os bandidos, e eles falando com o pastor e com o falecido pastor Fabiano, eu peguei as crianças, irmão, eu peguei num braço só. Peguei peguei todo mundo, levei lá pra dentro, que ele nem viu eu sair do carro. Ele nem escutou, só escutou o portão bater, buf. E as crianças já estavam lá dentro. Mãe é assim, mãe busca livramento pro filho, mãe vai adiante. Débora se levantou como mãe em Israel. Ela se levantou, porque ela podia ficar na posição confortável. Eu sou juíza, tenho um cargo. E se Israel for para lá, for para cá, eu posso ficar aqui. Por quê? Por quê? Não. Ela se levantou e foi à peleja. Só que você só se levantar, às vezes não vai bastar. Você vai ser arguído e arguída. Aleluia. No capítulo 4 diz assim: em capítulo 4, versículo 8. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Versículo 9 do capítulo 4. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Não vai bastar apenas você se levantar, você vai ter que dizer para que veio. Aleluia. A palavra é essa, você vai ter que dizer aqui veio. Porque Deus não chamou covarde. Deus nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de poder e amor e moderação do Espírito Santo de Deus. Como diz em Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, não. Então você já não está mais na posição de estagnação, você já se levantou. Mas vai chegar a hora que vão te arguir. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Qual a tua posição nisso? Você vai ou você vem? Você tem que ter a sua posição em Deus. Você tem que ter a tua posição em Cristo. Não ceda, nós cantamos aqui hoje. Não cede a tua posição por nada. Porque Débora já tinha escutado que Deus ia dar livramento ao povo. Deus já nos falou as promessas. Deus já nos disse o que tem. Nós temos que ter coragem para caminhar por onde Ele quer.
caminhar para onde Ele nos chamou, sabe? Se levantar e ir. Débora foi. Irmãos, agora, as mulheres do povo judeu, elas vão à guerra. Quem viu aquela novela Apocalipse pôde ver um pouquinho disso. Elas vestiam a roupa de soldado e ia à guerra. Mas no tempo de Débora, mulher não ia à guerra, não. Mulher ficava lá esperando. Você vai ler a Bíblia e você vai ver, né? Que quando Davi saiu todo mundo com Davi, Ziclag foi sitiada, levaram as mulheres e as crianças. Porque as mulheres não iam, as mulheres ficavam. Mas Débora não podia ter só o cargo. Débora não podia ser só intitulada sou mãe de Israel. Débora tinha que ter a coragem de ir. E ela foi onde ninguém queria ir, para a guerra. Só que Deus já tinha falado para ela. Fala para o teu líder aí, ó. A honra não vai ser dele. Como é que tu faz isso? Capitão, vamos lá. Mas a honra não vai ser tua não. Como é que é? Vou com meus homens, vou lutar e a honra não vai ser minha. Não, Deus já falou que vai matar o rei Cícera por uma mulher. Eu acho que aquele capitão deve ter ficado com a cabeça com aqueles memezinhos de confusão assim. Mulher? É você? Quem é? Só vai você? Que mulher é essa? Só tem você indo com a gente, tu não diz que é você. Querido, as nossas guerras são do Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Ele usa quem ele quer, no momento quem ele quer, para o que ele quiser. Mas basta sair da neutralidade. Nesse meio do caminho estava Jael, uma mulher que a Bíblia vai dizer que o marido não estava em casa. A Bíblia não diz se ele estava na guerra, a Bíblia não diz se ele foi viajar. O fato é que ela estava sozinha. Fala para o seu irmão do lado, sozinha. Sozinha. Mulher geralmente não gosta de ficar sozinha em situação de perigo. É nosso, a gente não gosta de ficar. Mas ela estava sozinha. Quando ela estava lá, o homem estava lá. Mas ela não temeu, ela lembrou daquilo que Deus prometeu. Quando você se encontrar na situação de perigo, homem de Deus, mulher de Deus, lembre do que Deus te prometeu. Sabe, Deus não promete nada que a nossa mão não possa alcançar. Ele não promete. Quando Davi vai falar, Senhor, ainda que minha casa não seja tal para com Deus, comigo tu estabeleceu uma aliança. Davi estava vendo a casa dele toda bagunçada, Absalão naquela coisa. E aqui você vai ler a Bíblia, você vai ver que a casa de Davi estava difícil demais para um rei servo do Senhor. Mas ele sabia que a aliança que Deus fez, ele não ia voltar atrás. Deus não volta atrás da aliança que fez comigo e contigo. Ele não volta atrás. Ele não volta. Jael estava lá sozinha. E aquele rei veio pedir abrigo. Irmãos, alguns historiadores, já quando é o que eu digo, vão dizer que Jael era tida, se você for procurar, como traidora. Mas a minha Bíblia vai dizer que ela fez aquilo que Deus queria que ela fizesse. Eu quero dizer nessa noite para você, estou encerrando, não importa o que digam de você, por você fazer a vontade do Senhor, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe o que você está fazendo para Ele, como você está fazendo. Não importa, meu irmão, o quanto estão te difamando, o quanto estão te dizendo, lá vai ela, olha como está a casa dela, olha como está o trabalho dela, isso e aquilo, como está o trabalho dele, olha o que está acontecendo na vida daquele jovem. O Senhor nos justifica. Para muitos Jael era aquela que estava lá no campo neutro, que podia tanto ficar bem com o inimigo e tanto bem com o povo. Aposto que não era benquista, porque quem está em campo neutro não é benquisto, mas o coração de Jael habitava a lei do Senhor. E onde habita a lei do Senhor, a Bíblia vai dizer que nós temos frutos. A palavra do Senhor, ela gera fruto em nós quando nós guardamos a lei do Senhor. E aquele rei pediu abrigo a Jael. Algumas situações vão surgir na minha e na tua vida, achando que nós estamos distraídos. Só parece. Só parece. Crente parece que é bobão, né? Parece que está sempre assim de boas, como dizem aí.
Mas não, nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus para ligar aquele start na hora certa. E Jael sabia que precisava fazer aquilo que tinha que ser feito. Jael não estava no momento que Débora falou para Baraque que ia ser na mão de uma mulher que a vitória ia ser ganha, do rei de Jabim. Jael não estava, mas ela estava ouvindo o Senhor falar com ela. E ela esperou aquele homem dormir, tratou ele bem. Mãe, cena de filme, se tivesse um filmezinho desse ia ser muito interessante a gente ver. Tratou ele bem, deu leite, botou ele para dormir. E a palavra vai dizer que ela encravou uma estaca nas têmporas, né? Cravou a estaca no lugar mais sensível e matou aquele rei. Mãe, matar alguém não é algo fácil. É algo que a gente está acostumado apenas por filmes, conjecturas, não é algo fácil. Mas Jael teve que fazer o que tinha que ser feito, porque ela pertencia àquele povo. Embora ela estivesse no campo neutro, o seu coração não era neutro. Embora ela estivesse no lugar de neutralidade, o seu coração não era neutro. Não importa onde você está, o seu coração tem que ser do Senhor. O nosso coração tem que ter o trono que é o Senhor Jesus Cristo. Não agregue a neutralidade ao seu caráter, não importa onde você está. Nós moramos num ambiente hostil, num ambiente difícil, mas o Senhor é conosco. Ele vai nos dar estratégias para vencer. E Jael matou, vai dizer a Bíblia que ela matou aquele rei. Rei não, o capitão, o Cícera. Matou Cícera. E quando vieram os soldados perguntar: irmã, depois que você faz a vontade do Senhor, mais uma vez você vai ter que ter a firmeza para responder o que está fazendo diante do Senhor. Quando a Bíblia nos chama de luz do mundo, é que nós temos que mostrar exatamente o que temos, mostrar exatamente o que somos. Sabe, quando Cristo se aproxima de nós, quando a luz se aproxima de nós, nós ficamos abertos. A nossa sujeira começa a aparecer, o nosso pecado começa a aparecer, a nossa falta de caráter começa a aparecer, a nossa falta de ânimo para as coisas dele começa a aparecer. Mas à medida que ele se aproxima de nós, aquela luz vai nos envolver, o seu sangue vai nos limpar. Porque a obra de Deus é completa. A obra de Deus não fica pela metade. Alguns aqui que estão falando: nossa, mas está parecendo muita coisa de mim. O que vão pensar? Deixa quem quiser falar. Jael era mal falada porque estava no campo neutro, mas ela sabia quem era. Eu e você sabemos a quem servimos. O papel do acusador é só dele, mas o nosso Senhor é aquele que nos justifica. É aquele que guerreia nossas guerras, é aquele que intercede ao Pai por nós. Então não tema a palavra de afronta, meu irmão, minha irmã. Não tema. Sabe, o dedo apontado. E já eu teve que falar lá para o rei: olha, o homem que procuras está aqui. O último lugar que aquele rei pensaria que poderia achar aquele homem morto era na casa de Jael, porque ela era dita como traidora em campo neutro. Mas o Senhor deu coragem a Jael para reagir à neutralidade. E nessa noite nós tenhamos coragem para reagir à neutralidade, reagir à situação difícil, reagir ao problema difícil e nos portar com sabedoria, nos portar com decisão. Se Jael vacilasse ali, se Jael ficasse dando uma de: e rei, porque tu veio aqui, tu sabe que essa casa de conversinha não dá. Tem hora que não dá para estar falando muito não. Tem que fazer conforme Deus está falando no teu coração. Tem que fazer conforme Deus está te instruindo, homem e mulher de Deus. Tem hora que não dá para estar de blá blá blá. O Senhor já nos instruiu. Ele já falou que nós precisamos fazer. Mas tem que ter coragem. Fala para o irmão que está ao teu lado, tem que ter coragem. Não é para frouxo servir o Senhor, não é. Porque Ele não nos deu esse espírito, Ele nos deu espírito de coragem, de intrepidez. O Espírito do Senhor é de coragem.
E daquele dia em diante, Israel não foi tida mais como o campo neutro. Porque a Bíblia vai dizer, você pode acompanhar nos capítulos seguintes, que Israel continuou lutando e venceu o rei de Jabim, os cananeus. O Senhor deu vitória por completo, pela mão de uma mulher que teve coragem. O Senhor deu vitória por completo, pela mão de um capitão que confiou na palavra de uma mulher. O Senhor deu vitória por completo, por homens que seguiram o conselho daquela que tinha o conselho de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que eu estou passando. O conselho do Senhor é o que vai prevalecer na minha e na tua vida. Deixa quem quiser falar que não vai dar certo. Deixa quem quiser falar que já era essa estratégia aí, tu não tá com nada isso aí, não continua caminhando não continua fazendo não. O Senhor já te deu a estratégia, então caminha por ela. Confia na palavra do Senhor, confia na decisão que o Senhor colocou no teu coração. Os sentimentos, eles não podem embaçar aquilo que Deus tem na nossa vida. Davi ficou muito triste quando seu filho Gomer de Seba adoeceu. A Bíblia vai dizer que ele se prostrou, ele buscou, ele se entristeceu no seu coração. A Bíblia não esconde nada de mim e de você. Mas a mesma Bíblia vai dizer que quando Deus levou o menino, ele se levantou, tomou o seu banho e foi se alimentar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? As lutas passam, a guerra passa. E o Senhor é poderoso para te consolar, seja no que for. Deus deu consolo a Davi, deu Salomão como rei. Você vai ler lá que Salomão, para ser rei, teve uma dificuldadezinha assim. Teve gente querendo usurpar o trono. Tem gente às vezes que quer ocupar o lugar que Deus deu para nós. Mas saiba de uma coisa, pode passar tempo e vir tempo. O que Deus tem para mim e para a tua vida vai acontecer. O que é teu, Deus vai te dar na sua mão, no tempo dele. Ele está preparando. O povo de Israel ficou anos sendo oprimido pelos cananeus, anos. Até que Deus deu aquela palavra àquela mulher, debaixo de umas palmeiras, num lugar simples, num lugar talvez que ninguém queria estar. Mas é nesse lugar simples que Deus vai falar contigo. É na sua intimidade simples que Deus vai te dar respostas que você precisa, decisões que você precisa. Então somente abra os seus ouvidos, sabe? Abra a sua mente, abra o seu coração. Para de olhar em volta. Débora estava vendo a batalha dali. Débora de lá de cima via a batalha lá embaixo. Mas entenda, a batalha estava embaixo, mas o Deus ao qual ela servia estava em cima. O olhar dela não saía de Deus. A batalha está à nossa volta, meus irmãos. A batalha está ao nosso redor, mas o nosso Deus continua no trono, continua soberano, continua nos guardando, continua nos livrando, nos dando vitória todo dia. Abra seus olhos, abra seu coração, saia dessa neutralidade. Aleluia.